Olá! E vamos começar a nossa última aula dessa série de 5 encontros do Workshop Cartoon. E nesse último encontro, nós iremos realizar um exercício de criação. Diferente dos outros encontros, nós estávamos sempre trabalhando com acabamentos, com formas, com estruturas. Mas no exercício de hoje, eu quero que você faça um exercício de criação utilizando as suas referências, os seus estereótipos. Então, o que eu quero que vocês façam é o seguinte: vocês vão fazer uma estrutura básica de cartoon, 2 bolinhas ou 4, ou a forma que você achar melhor, e eu quero que você pense numa profissão. Procure pensar na primeira profissão que vier na sua cabeça. No meu caso, a primeira que me veio foi a de médico. Então, o que eu vou trabalhar nesse personagem, né? Tudo aquilo que me vem à cabeça acerca de um médico. Eu quero trabalhar os estereótipos. O que são os estereótipos? São aqueles signos que a gente rapidamente identifica e que está no senso comum do nosso cotidiano, da nossa sociedade. Então, quando nós pensamos na palavra padre, vem alguns signos. Claro, dependendo do nosso repertório, vai vir mais signos ou menos. Mas sempre vem alguns signos que são incomum, tanto para uma cultura brasileira, cultura americana, cultura europeia, ou seja, signos universais. Um autor que utiliza bastante desses signos universais é Maurício de Souza. Por isso que o seu quadrinho, apesar de ser passado no Brasil, no bairro do Limão, ele possui diversos itens de literatura universal, fazendo com que ele seja vendido em todo o mundo. Então, a ideia desse exercício é fazer uma coisa extremamente rápida, sem referências fotográficas, mas que atice a sua curiosidade e a sua criatividade. Aos poucos, você vai procurar trabalhar esses estereótipos, né? Para que você não faça um quadrinho preconceituoso, ou um desenho preconceituoso. Você pode brincar com isso e trabalhar aos poucos. Mas é importante que você conheça e que você veja quais são os estereótipos que você tem para você poder ir trabalhando, tá? Então, esse daí foi o meu primeiro estereótipo, né? Desse médico. Então, eu fiz um rapaz, um homem mais ou menos de uns 40 anos, calça preta, avental e um estetoscópio, e óculos, né? Mas é óbvio que um médico pode ser de N formas diferentes, né? Mas nesse exercício que eu quero de você é que você procure trabalhar apenas formas bastante rápido, sem pensar muito. E que você transforme isso até num hábito, né? De repente, imagina você fazendo esse tipo de situação e aos poucos ir melhorando, ir crescendo, né, na velocidade dos seus trabalhos, você vai criar um portfólio de personagens, né, e trabalhar os character designs. Bom, vejam que o primeiro desenho foi extremamente rápido e agora nós vamos fazer o segundo estudo. Também isso daí é uma outra regrinha. Os estudos precisam ser bem rápidos. Por isso que a gente não vai priorizar em acabamento nem fazer alternância de camadas nesse momento. Então vou fazer uma outra bolinha também, 2 bolinhas. E nesse segundo exercício eu vou imaginar um juiz. Bom, eu não tenho nenhuma familiaridade com um juiz. Então eu vou tentar lembrar quais são aqueles juízes de filmes, juízes antigos, que é o que me vem à cabeça, tá? Então vamos produzir aqui. Vamos dar uma olhada. A primeira coisa, eu imagino uma expressão bem encerrada, né? Então eu faço uma sobrancelha, um olho fechado e vou fazer aquelas perucas, né, de juízes que eu nem sei se usa ou não, uma vez que eu não usei uma referência fotográfica. Mas juízes de filmes antigos, me vem na cabeça aquela peruquinha de juiz e me vem o martelo e vem uma capa, né? Isso significa que eu estou certo ou errado? Não. Isso significa apenas que eu estou procurando analisar o meu repertório imagético e colocando ao meu serviço, colocando para trabalhar. Então aqui eu já vou trabalhando, né? Ele tem uma capinha como se estivesse arrastando no chão, né?
e eu vou fazer um martelinho. Esse martelo, né, que eu fiz, ou estetoscópio, são elementos que nos ajudam a reforçar a mensagem que nós queremos, né? Muitas vezes, quando você vai fazer um cartoon ou alguma coisa, quando você vai fazer uma mensagem, é importante que você lide com elementos bastante conhecidos pelo público, né? Mesmo que isso seja uma alternativa fácil. Se você quiser dificultar, digamos assim, a identificação ou não usar esses artifícios, aí você pode usar referências fotográficas. Mas volto a dizer, nesse primeiro exercício, a gente só vai trabalhar com estereótipos, então se permita utilizar objetos que ajudem na identificação do seu personagem. Novamente, vamos utilizar agora duas bolinhas e vamos trabalhar agora deixa eu ver aqui o que a gente vai trabalhar. Vamos trabalhar uma professora dessa vez, tá? Então, nesse caso, eu vou trabalhar a professora, vou fazer uma estrutura física nela, e o que me vem na cabeça, e olha que eu sou professor, né? Mas o que me vem na cabeça são aquelas... Minha professora da primeira série. Então ela usava um avental, usava óculos, né? O cabelo dela bem com franjinha e tudo mais. Então é o que me vem na cabeça, né? Obviamente, como professor de universidade, existe um biotipo imenso de professores. Mas, muitas vezes, quando a gente vai desenhar da nossa mente, sem pensar muito, vem muito as lembranças, as primeiras lembranças, né? Lembrança da nossa infância, adolescência, e que vale muito a pena a gente trabalhar nesse tipo de exercício, tá? Então, já vou trabalhando aí a professora Ermelinda, a minha primeira professora da minha série inicial, né? Dona Ermelinda me ensinou a ler, escrever, calcular. Foi muito bacana essa experiência. Então vamos lá. Vamos lá fazer o avental dela, trabalhar. Como vocês podem ver, sempre trabalhos muito rápidos, muito ágeis, tá? E o estilo ele vai aparecendo também naturalmente, porque ele vai tendo uma resolução de problemas, né? Por exemplo, quando vocês viram lá no Juiz, me veio muito aquele desenho dos Flintstones. Não é um desenho que eu costumo assistir, mas eu achei interessante fazer aquela estrutura do nariz no Juiz, e aí ele já foi pegando mais ou menos aquela bagagem dos Flintstones, né? Já que procurei fazer uma resolução completamente diferente e, novamente, utilizando um objeto para me ajudar, né? Então, no caso, estou utilizando uma régua, aí uma coisa que, novamente, pega a minha infância, uma vez que hoje em dia, né, os professores, né, de eras digitais provavelmente não devem utilizar uma régua em sala de aula. Pessoal, para não ficar muito enjoativo, eu vou mudar a forma. Agora, em vez de fazer duas bolinhas, eu vou fazer duas elipses, tá? E dessa vez eu vou trabalhar com a ideia de um mecânico, tá bom? Então, o mecânico eu vou fazer um pouquinho diferente. Vou fazer um nariz bem, tipo um tucanozinho, né? E vou trabalhar um pouco a forma. Vou mexer um pouco com umas formas um pouco mais delgadas e variar com outros elementos, tá? Ó, eu fazendo essa figura aqui, por exemplo, na minha mente está vindo o ex-presidente Collor. Talvez, por que está vindo essa figura? Porque talvez, né, em 89 eu tinha 10 anos de idade, talvez naquele período havia alguma caricatura ou algum desenhista que fazia caricaturas do Collor com essa estrutura. Então me veio na cabeça. Também me veio na cabeça o Galvão Bueno, né? Ou seja, personagens que têm essa estrutura aqui, a gente acaba lembrando. Então isso é muito bom, esses estudos também, para de repente, se vocês quiserem, trabalhar com caricaturas também. Isso pode ser bem interessante, tá? Aqui eu fiz aqueles personagens que têm um corpo magro e com a barriguinha, né? Então é sempre bom você procurar variar a forma, né? Ir trabalhando para que você aumente
o teu repertório. Inicialmente eu tinha pensado num personagem bem magrinho, mas eu falei, vamos reforçar, né, esse repertório fazendo outras formas, outras estruturas. Novamente, ele está com uma pecinha de uma ferramenta mecânica e vou fazer um pequeno pneu ali, né, só para reforçar ainda mais a questão da profissão, e fiz alguns efeitos, né, de graxa no personagem. Sempre desenho muito rápido. Então vamos partir para o próximo. Não é um exercício, é um exercício de fôlego, então não é um exercício que a gente deva perder tempo, né? E vamos fazer agora, eu vou fazer uma dona de casa, tá? E quando vem uma ideia de uma dona de casa, vem a ideia da minha mãe. Então vou desenhar aí muito baseado na minha mãe, tá? Essas experiências, elas são legais para você criar também histórias, né? Então, por exemplo, você pega um mecânico, aí você fala, puxa, me lembrou o ex-presidente Collor de Mello. De repente você pode pegar elementos da personalidade, né, e jogar no mecânico. A dona de casa, provavelmente eu vou jogar elementos da personalidade da minha mãe. Eu posso fazer uma história usando como pano de fundo as características da minha mãe, ou de repente uma história, uma situação da qual a gente viveu, e aí eu posso fazer uma história toda. Por exemplo, um juiz, como eu disse, eu não conheço juízes, mas a minha esposa é advogada. Então eu posso pegar elementos da fala dela, da personalidade dela, e jogar num juiz e de repente fazer uma história. Ou seja, pegar pessoas reais, histórias, e com isso criar determinadas histórias, né? Para que você cada vez mais enriqueça. Vale lembrar que você está, na verdade, contando histórias para outras pessoas, né? Histórias que existem. Então aqui no caso vou fazendo como se fosse uma dona de casa, varrendo uma casa, alguma coisa do gênero, e brincando aí com os estereótipos, tá? Aqui eu vou refazer essa saia. Eu achei que ficou muito pequena a saia em relação ao personagem. Dar uma trabalhadinha maior. E aí a gente já vai fazendo as estruturas. Deixa eu refazer essa linha de trabalho. Bom, agora vamos para o último, tá? E o último eu vou fazer um motoboy, tá? Então vou fazer uma mistura, né? Vou pegar a cabeça bem redondinha e vou trabalhar com o corpo bem delgado. Então, nesse caso aqui, eu já vou fazendo a cabeça bem redonda, né, o capacete, mas vale lembrar que a base do capacete ela vai ser reta, né? Ela não vai ser assim redondinha. Então, tomar cuidado para não esquecer de alguns detalhes, né? Então, vamos lá fazendo o capacete, né? Fazer a viseira do capacete. Novamente, existem centenas de tipos diferentes de capacete, mas o que me vem na cabeça é o capacete da Ayrton Senna. Olha que interessante, né? O capacete que me vem na cabeça não é de motoqueiro, né? Mas do piloto. Então vou utilizar ele como uma base. Claro, eu não vou fazer as listinhas, né? As características, é apenas o design, né? Pensar no design do capacete, aquele capacete de Fórmula 1. Bom, pessoal, a gente está chegando ao final de uma série de workshop, né? Uma série que é centrada no tema cartoon. Eu espero que vocês tenham gostado da sequência. Vale lembrar que no canal nós temos outros workshops, né? Temos workshops de rosto, de composição, de manipulação fotográfica, de cor. E vamos estar sempre fazendo essas séries de workshops com temáticas diferentes. Se você gostou, por favor, clique no gostei,
Se você achou que ajudou você de alguma forma, se inscreva no canal para acompanhar novos workshops e, se possível, sugira novos temas, técnicas para a gente analisar, para a gente poder criar uma aula que seja benéfica não só para mim enquanto professor, mas para você enquanto aprendente, tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa sequência, que vocês possam praticar em casa e fiquem à vontade para mandar os seus desenhos, tá bom? Para a gente avaliar, para a gente analisar e para poder ajudar, tá certo? Então, meu muito obrigado e até o próximo workshop.